Meus amados irmãos, hoje nós vamos transcorrer aqui alguns textos bíblicos. Hoje, infelizmente, eu não vou poder esperar que vocês encontrem. Então, quem anota as referências e depois você vai ler em casa. Não vai dar tempo de eu esperar não, tá bom? Obreiros, ajudem aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, será o nosso texto de base. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O tema da mensagem hoje é semeadores de favor e reconhecimento. Por favor, repita isso comigo: semeadores de favor e reconhecimento. Só mais uma vez, obreiros, semeadores de favor e reconhecimento. Amém? Atos capítulo 20, verso de número 35, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu queria que você frisasse a parte B desse versículo, Atos 20, 35. A parte B do versículo que diz: e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. É melhor dar do que receber. É mais feliz quem dá do que quem recebe. A palavra bem-aventurado ou bem-aventurança, ela exprime exatamente isso: felicidade. E aqui o texto bíblico é claro: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Então nós temos aqui um choque cultural imenso, porque por algum motivo nós aprendemos ao longo da vida que é muito bom receber. É muito maravilhoso receber. Observe que quando você tem que dar alguma coisa, a alegria nem sempre é, a mesma. Claro que há suas exceções. Por exemplo, quando você vai dar alguma coisa de presente a quem você ama, a quem você estima, e nem precisa ser literalmente alguém do seu sangue, da sua família. Basta ser um amigo querido, uma pessoa importante para você no aniversário, ou num amigo secreto, em uma confraternização, ou mesmo sem data comemorativa alguma, só porque aquela pessoa é importante para você. Você vai, compra uma lembrancinha como presente e dá com toda alegria. Mas tirando estas exceções, geralmente nós preferimos o quê? Receber. Me ajude aí, vamos fazer uma enquete rápida aqui no meio dos crentes. Pergunta para o seu irmão aí: a sua primeira Bíblia foi você que comprou? A primeira. Hein? Quem ganhou a primeira Bíblia? Não, levanta a mão e fica com ela levantada. Olha ao redor. Olha o monte de pirangueiro que tem lá. Mas brincadeiras à parte, não tem nenhum problema de receber Bíblia de presente, muito menos dar Bíblia de presente. É só uma brincadeira, tá? Mas é um costume. Nós gostamos muito de receber. E esse é um costume, irmãos, trazido, desde a época da colonização. Quando os europeus para aqui vieram, eles vieram trazendo coisas. E os índios gostaram de receber presentes. Trouxeram para cá os africanos. Quando foram libertos, gostaram de receber. E criou-se essa cultura do receber. Veja que o brasileiro tem isso entranhado, irmãos. A gente quer levar vantagem em tudo. O Presto Barba foi feito para ser o quê?
descartável. Tinha até, eu lembro de uma propaganda antiga que tinha: a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e a terceira? Era para ser descartável. Ou seja, era para usar uma vez e jogar fora. Não pergunte nada, só olha para o seu irmão. Meu filho, enquanto ele não estiver arrancando sangue, aí ele está lá com o bichinho. Inventaram um tempo desse atrás, irmão, de pegar todas as sobras de sabonete, derreter e fazer uma bola. Tinha uns que vinham até com pelo, viu? E o povo fazia isso. As sobras de... Não é? O sofá quebra a perna. A gente põe uns tijolos ali, provisório. Fica provisório? Se serviu, fica lá. Só as mulheres, os homens não podem fazer isso. Não façam. Só as mulheres. Olha uma para outra aí. Irmãos, até as peças íntimas já deu tudo que tinha para dar. Tadinho do elástico, já foi, já cansou, e a pessoa não joga fora. Agora só os homens. Olha aí para os homens aí. Homem que diz assim: eu tenho um quartinho da bagunça. Meu filho, a gente junta prego enferrujado lá dentro. É ou não é? Cadê a pastora? Está aí não, né? Tá não? Pô, me dei mal, é? Me dei mal agora da mensagem. Porque ela me perturba, irmão, para jogar um negócio meu fora lá. E eu faço: não, mas vou usar. Você acredita que eu tenho uma coleção de CD lá imensa? CD, eu não tenho mais onde rodar, não tem mais onde rodar. E tá lá a minha coleção de CD. E ela fala: me jogue fora, doe, faz uma promoção, faça qualquer coisa, bote na calçada que o povo leva. Eu falo: não, depois já tem 5 anos já. É sério, desde que eu mudei de casa, tá lá ainda a minha coleção de CD. E não vai embora. Então, sabe, irmãos, a gente gosta muito de usar, porque vem de um sentido de levar vantagem. As pessoas querem levar vantagem na fila, irmão. Se você estiver na fila, você der bobeira, entra um na tua frente. As pessoas querem levar vantagem em tudo. Quem tem carro ou moto, levanta a mão. Irmão, o pessoal inventou um negócio de recalchutar pneu, de levar lá para o cara pegar uma máquina que, sabe, que cava lá o negócio. Já deu tudo que tá, a gente vai cavar o negócio ainda para usar mais um pouquinho. Diz para o teu irmão: está amarrado, está repreendido. Sabia que tem um demônio para isso? Sabia não? Vou te ensinar hoje. Chama Dadá. É sério. Está na Bíblia. Dadá. Acha aí para mim, pastor, em Provérbios. Tá? Demônio que não deixa a gente, sabe, se livrar das tranqueiras. Às vezes a pessoa tem lá em casa, irmãos, na casa dela, umas escovas de cabelo que só vai sair cabelo se arrancar com a chave de fenda, porque tem um bolo de cabelo lá, um negócio, sabe, horrível. Escova de dente já fez assim, ó. E a pessoa não compra outro. É sério. E a gente não percebe isso, tá? Quando eu era pequeno, eu lembro que a gente pegava, sabe o quê? Quando o colarinho das camisas rasgava, a gente levava na costureira para ela tirar e botar pelo avesso. Não é não? Meia rasgada? Costura.
Eu desconfio que essas calças rasgadas virou moda porque o povo não queria mais deixar de usar as calças rasgadas, aí virou moda. Sabe, irmãos? Então preste bem atenção nisso. Eu estou tentando te alertar de coisas importantes que a gente não presta atenção. A Bíblia diz que é mais feliz quem dá do que quem recebe. Provérbios 15, verso. Tá, vamos com calma. Provérbios capítulo 30, verso 15. Tá? Que diz o quê? Cadê o Breus? Lê para mim. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. E a sanguessuga aí não é o animal, né? Plateuminto. Olha, eu lembro, tá? Não é o animal plateuminto. A sanguessuga aí é demônio. Suga. Ela tem 2 filhas. E às vezes a gente está fazendo isso com a própria vida, sabe? Mendigando dentro da própria vida. Você tem condições de comprar um calçado simples, barato, mas compra, mas prefere andar com rasgado. Tá? Prefere pôr o prego no chinelo. Pastor, não tenho condições, é outra situação. Não ter condições é outra situação. Eu já andei com o sapato rasgado e com prego na chinela, mas era outra situação. E não você tendo condições, mas é assim, ó para mim, pão duro, unha de fome, munheca de samambaia, amarrado de cordão podre. É, meu filho, negócio pesado, tem que fazer um descarrego na pessoa, porque tá feia a coisa. Então guarda esse princípio. É melhor dar do que receber. Tá claro? Nada disso que eu falei está na mensagem, tá? É só um alerta para a igreja. Vamos na mensagem agora. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Não vai dar tempo de você abrir alguns, então preste só atenção. Quando nós falamos de dar para Deus, há um princípio claro que diz: cada um, é o verso 7, 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um, qualquer pessoa, contribua segundo o que propôs no seu coração. Então, não é ninguém que propõe a você, é você que propõe no seu coração o que você vai dar para Deus. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Alguém uma vez me questionou: como assim dá para Deus, pastor? Deus precisa de dinheiro? Não, nunca precisou. E Ele nunca pediu para si. Sempre a Bíblia deixa muito claro que as ofertas são para manutenção ministerial. Desde o Antigo Testamento, ainda no deserto, quando é estabelecido o sacerdócio, foi dito que o povo de Israel ofertaria e dizimaria para o sustento sacerdotal, para a obra. Não é diretamente para Deus. Deus não precisa de nada do que é nosso. Mas é um jargão, é uma maneira de expressão que nós usamos ao dizer dá para Deus, porque estamos dando para a obra dele. Tá claro? Então ele diz: Deus ama ao que dá com alegria. O que seria o contrário disso? O que seria o inverso disso? Se Deus ama ao que dá com alegria, qual é o inverso disso, gente? Deus não gosta ou detesta a quem dá por obrigação. Deus não quer nada seu por obrigação. Isso é fato. Primeiro, porque Ele não precisa. Ele nunca vai precisar. Segundo, porque o estabelecimento de comunhão, de contato entre Deus e o seu povo é através de aliança. E Deus não quer aliança baseado, né, em interesses. Acredito que nem você queria, porque
Porque se você aceitar um relacionamento baseado em interesse, você está doente emocionalmente. Você está emocionalmente doente. E você está fulano porque fulano tem alguma coisa que eu quero. Então não é amor. É puramente interesse. Deus não se interessa por isso. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus quer que eu tenha um relacionamento com Ele, que você tenha, que nós tenhamos relacionamento com Ele, baseado em amor. É por quem Ele é e não pelo que Ele tem para dar. Está claro isso? Por isso é que Deus ama ao que dá com alegria. Porque é um relacionamento de amor. A pessoa dá com alegria. Você só dá com amor. Aliás, você só dá com alegria quando você ama. Quando você ama. Quem já participou aqui de amigo secreto e se deu mal? Levanta a mão. Irmão, o primeiro amigo secreto que eu participei na minha vida, na escola, eu lembro como hoje. Eu fui fazer trabalho, irmão, de limpar, sabe, ciscar, capinar, para as pessoas, limpar a caixa d'água, para o pessoal me dar um dinheiro em trocado, né? Porque participei do amigo secreto, e era uma menina muito bonita na escola. Eu falei assim: vou arrebentar, vou comprar um perfume, né? A minha madrasta e a minha irmã vendia coisa de revista. Aí eu disse: vou comprar para poder levar para a escola. Aí encomendei o perfume, nem lembro qual era, mas sei que foi o meu dinheiro todinho embora nesse perfume. Aí dei o perfume, a menina: oh, muito obrigado, Ricardo, aquela coisa toda. E eu pensando comigo: arrebentei. Aí fui a receber o meu presente. Lembro como hoje. Recebi um lápis com aquela borrachinha branca em cima. Eu fiquei com ódio. Eu acho que deu para ver na minha cara, irmãos, que o pessoal passava por mim e falava: é assim mesmo, é assim mesmo. E eu olhava para o perfume, olhava para o meu lápis. Pense no ódio grande que eu fiquei. Eu aprendi ali que as pessoas só dão o melhor ou a quem elas muito amam, ou quem tem algum interesse. Por exemplo, tem funcionários que vão dar um bom presente para um patrão por interesse, para subir de cargo, para ser bem visto, coisa e tal. Mas normalmente você vai dar a quem tem, né, alguma coisa de valor para você, emocional, eu me refiro. Então Deus não quer relacionamento com ninguém, porque Ele pode dar tudo e você quer tudo. Isso é um relacionamento de interesse. Deus não quer isso. Tá claro, irmãos? Tá claro? Eu vejo muita brincadeira quando alguns pregadores dizem que Deus quer o seu coração, e eu vejo pessoas nas redes sociais dizendo que Deus é açougueiro, né? Claro que estamos falando não é do órgão coração, mas é da nossa vida para Ele. Muito bem. Em Mateus capítulo 25, verso 40, eu quero falar sobre o dar ao próximo. Já que dar a Deus, está claro para você, nós temos que dar com alegria, porque Ele é valioso para nós, porque nós o amamos. Mas e ao próximo? O que eu tenho que fazer? Mateus capítulo 25, verso 40, diz assim: e respondendo o rei, isso aqui é Jesus falando sobre o futuro, né? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, o quê? A mim o fizeste. Isso Jesus falando do prêmio, do galardão dos salvos, que um dia Ele vai dizer aos seus servos: quando vocês fizeram algo por um desses meus pequeninos irmãos, na verdade vocês estavam fazendo para mim. Por isso que eu tenho ensinado e tenho dito, irmãos, mesmo que a pessoa não mereça, mas se você pode fazer, faça.
faça, porque você está plantando uma semente poderosíssima para o seu futuro. E olha que coisa interessante, não sei se você está percebendo, mas Jesus está dizendo muito claramente que a ação que eu tenho para com meu irmão vai influenciar no prêmio que eu vou receber. Não influencia na minha salvação. Salvação é pelo sangue de Cristo, mas no galardão, no prêmio, vai influenciar. Está claro isso? Está claro isso, irmãos? Amém? Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e no verso 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer bem. De fazer o quê? Bem, porque a seu tempo, no tempo certo, no tempo determinado, Gálatas 6:9, no tempo determinado, vamos colher, vamos ceifar, se não houvermos desfalecido. Repetindo, o apóstolo ensina: não canse de fazer o bem, continue fazendo, porque no tempo certo, ou seja, no tempo da maturação, porque você não planta hoje e colhe amanhã, não é assim que funciona, irmãos. Existe um tempo do crescimento, germinação e crescimento da sua semente, e depois um tempo da maturação do fruto. Um tempo, no tempo certo você vai colher, se não desfalecer. O que é desfalecer, pastor? Esmorecer, cansar, desistir. Porque é muito difícil. Semear na vida de algumas pessoas é muito difícil. Às vezes é até desafiador, porque a pessoa não ajuda. Às vezes a pessoa é teimosa, às vezes a pessoa é contumaz, ela, sabe, é difícil. Mas se você continua semeando, você vai colher. Amém, irmãos? Em Tiago, o apóstolo, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 4, verso 17, ele diz, Tiago 4:17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você sabe fazer o bem e você escolhe, não estou falando da pessoa que está impedida, eu não estou falando da pessoa que tem dificuldade, que não tem condições, mas sabe fazer, tem condições de fazer, escolhe não fazer, a Bíblia diz, está cometendo um pecado. E isso, irmãos, é muito desprezado hoje em dia. Hoje em dia é muito desprezado. Existe uma onda, sabe, de egoísmo, de hedonismo. Existe uma onda de prepotência, de orgulho, muito inflado e motivado pelas redes sociais, onde as pessoas estão muito preocupadas com o seu próprio bem-estar e só com o seu. Não se preocupam nem um pouco em melhorar a vida dos outros. Sabe fazer o bem, pode fazer, mas escolhe não fazer, de propósito. Então entenda, não há razão e não há motivo algum para isso, embora nós venhamos achar motivos para isso. Na verdade, eles não vão servir diante de Deus. Não vai ser desculpa diante de Deus se você podia fazer o bem a alguém e você escolheu não fazer. Ah, mas a pessoa me fez o mal. Ah, mas a pessoa me machucou, me magoou. A pessoa... Não, meu irmão. É aí onde está a grande diferença do servo do Senhor. É que nós conseguimos nele a força de passar por cima disso e estender a mão. Eu penso que é nisso que se aplica muito propriamente o dar ao outro lado do rosto. É nisso. A pessoa não merece, mas eu vou ajudar. Isso tem limite? Sim, isso tem limite. A Bíblia não nos coloca como escravos de pessoas iracundas. Pelo contrário, a Bíblia diz que tem pessoas que têm que sofrer o dano, que se a gente livrar o tempo todo, a gente vai fazer isso a vida inteira. Tem gente que tem que quebrar a cara, e você tem que deixar quebrar a cara, para a pessoa tomar tempo na vida, para a pessoa se ligar que a vida não é brincadeira. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
E a sabedoria vai nos ensinar qual situação é aquela que nós estamos vivenciando. Tá claro? Amém, irmãos?